Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Leremos os versículos 1 e 2. Profeta Jonas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Você pode também aproveitar a projeção do texto bíblico que se projetará. Diz-nos a palavra do Senhor: com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meus irmãos e irmãs, essa manhã eu quero falar com vocês, olhando para esse livro, sobre a pessoa de Deus em Jonas, a pessoa de Deus no livro de Jonas. E há uma forma que nós, dentre tantas outras, há uma forma que nós podemos conhecer Deus e conhecer os atos salvíficos de Deus, que perpassa toda a revelação bíblica, é olhando da seguinte forma: quando Deus age do particular para o coletivo, quando Deus age da exclusividade para a responsabilidade, ou seja, quando o ato de Deus vem sobre uma pessoa, ou sobre uma família, ou sobre um povo, e isso traz responsabilidade sobre essa pessoa, sobre essa família e sobre este povo, e isso tem consequências, tem desdobramentos para com a sua cultura, para com outros povos, para com outras famílias. Este é um modo pelo qual nós podemos olhar toda a revelação bíblica, quando nós descobrimos que Deus age em um, através de um, olhando para todo, olhando para todas as pessoas. Ele age do particular para o coletivo. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva é o representante de toda a raça humana. Deus fez um pacto com Adão e Eva para que eles cuidassem de toda a criação do jardim e permanecessem em Deus. Eles teriam uma relação e através deles todas as terras seriam benditas. Olhando por outra família, a família de Noé, através da família de Noé, através da particularidade da família de Noé, Deus julgou toda a sua geração. E também ainda, como a Bíblia nos fala, através da família de Abrão, Deus formou para si um povo para a sua própria exclusividade, para que este povo fosse bênção, fosse proclamadora do poder de Deus para todas as famílias da terra. Quando nós olhamos a revelação bíblica, vendo como Deus age na pessoa, como Deus age no indivíduo, como Deus age na família, como Deus age através de um povo, Ele tem em mira toda a realidade na qual Ele move, pela qual Ele age, como, onde e como Ele quer, porque Deus é Deus. A revelação bíblica então nos aponta exatamente isto. E nesse livro de Jonas, ele não é diferente, como todos os livros da Bíblia. O personagem principal no livro não é o profeta, não é Jonas, não é a sua desobediência, não é a sua proclamação, não é a conversão, não é o seu desgosto, mas é a pessoa de Deus. É o que Deus está fazendo, é o que Deus está falando, é o que Deus está mandando, é como Deus está agindo. E nessa manhã, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto. Eu convido você a olhar para esse texto. Como Deus se revela naquela cultura, naquele tempo, daquele modo, através do profeta, sendo ele quem é, e Deus agindo livre e poderosamente através do profeta. Eu acredito que seja motivo de grande alegria para todos nós atingirmos os nossos objetivos pessoais, não é verdade?
por exemplo, concluir um curso depois de 4 longos anos, isso é uma grande alegria. Se casar, o dia do casamento, isso é uma grande celebração. Quando chegam os nossos filhos, quando nós atingimos a nossa estabilidade financeira, econômica, não é? Todos nós desejamos de alguma forma que a nossa vida dê certo, que nós celebremos momentos de vitória, de conquistas. Isso nos alegra profundamente, nós devemos e celebramos isto. Para um pregador, sem dúvida alguma, não existe motivo maior de alegria, de satisfação do que ver a vontade de Deus sendo cumprida na vida do pregador. Eu oro, meus irmãos, diariamente para que Deus nos dê um crescimento na nossa igreja, que a nossa amada igreja seja movida pelo Espírito Santo. Eu oro diariamente por isso, creio que você também ora por isso, e não há uma alegria maior como nós estamos recebendo hoje aqui, irmãos e irmãs que renderam-se ao senhorio de Cristo e professaram suas fé. Isso é motivo de grande alegria, de satisfação a mim, como pastor, a você, como membro da igreja, em ver a boa mão do Senhor entre nós. Eu imagino a minha alegria quando, se um dia, através de um sermão, houvesse a conversão de 120 mil pessoas, para mim seria uma alegria indescritível. Mas acredite você que Jonas conseguiu, em um sermão, a conversão de 120 mil pessoas. E acredite, ele não ficou feliz. Que coisa lamentável. Quem eram os ninivitas a quem Jonas foi pregar a palavra de Deus? Quem era? Nínive era a capital da Síria, a capital de um grande império. E os assírios eram um povo conquistador, violento, e tinha no seu exército uma máquina de guerra. O exército assírio era conhecido, era temido pela sua brutalidade com que tratavam seus prisioneiros de guerra. A tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações e o esfolamento eram práticas comuns dos soldados assírios. Os assírios impunham seu poder sobre os outros povos através desses métodos cruéis e aterrorizantes. Era um povo bárbaro. Eles eram temidos quando eles saíam em guerra, porque onde eles entravam, eles arrasavam as terras, eles aniquilavam seus oponentes e dilaceravam, eles abriam as entranhas das pessoas. Era uma tragédia o povo que era tragado por essa máquina de guerra. E Deus manda o profeta a esta cidade, capital da Síria, a este povo, a essa gente sanguinária. Deus manda o profeta, e o profeta, como nós conhecemos a história, ele foge para outro lugar. Deus manda ele para cá, ele vai para lá, e Deus vai através de milagres, através de atos poderosos, agindo na natureza, agindo nas conversas humanas, agindo através de bichos, através de animais. Coloca esse profeta, tira o profeta fujão de lá e o coloca onde Deus o quer. E então ele vai proclamar, e quando ele proclama a palavra de Deus, algo extraordinário acontece naquela cidade. E quando então, parece que é o ápice de tudo que poderia ser visto de celebração, de alegria, em ver a obra de Deus concretizada naquela cidade, naquele povo, as conversões de milhares de pessoas, o profeta se entristece, ele fica acabrunhado, e ele então vai deitar-se, e vai resmungar, e vai chorar, e vai lamentar contra Deus. E então Deus lhe dá uma lição, não é? Ele está deitado no sol, Deus manda uma plantinha, e essa plantinha cresce e faz sombra para ele, e ele fica alegre porque agora não está no sol, está na sombra. Mas aí no outro dia Deus manda um bichinho picotar e morder aquela planta, e aquela planta seca e morre, e ele então fica irado, fica bravo e fica triste, porque agora a plantinha que dava sombra agora morreu. E Deus vai dizer para ele: como não hei de compadecer-me dessa geração que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda?
Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse que move um profeta de dentro da sua terra, do meio da sua gente, do meio do seu povo, e o coloca para proclamar o Evangelho, proclamar a graça, o poder de Deus, anunciar o castigo, denunciar o mal dessa gente em uma terra inóspita, para gente cruel, para gente poderosa. Que Deus é esse que move esse homem covarde, esse homem que tem um senso de nacionalismo profundo, esse homem que não quer ir, que não quer mover, não quer ir para lá. Que Deus é esse que chama esse indigno, esse menino, esse jovem que está completamente desconexo do que Deus está fazendo, que não está compreendendo a mente de Deus, o coração de Deus. Que Deus é esse que tira esse rapaz da sua insignificância e o coloca contra os inimigos de Israel e fala: proclama esta geração. Que Deus é esse? Em primeiro lugar, o que fica claro para mim nesse texto é o poder de Deus pela sua palavra. É o poder de Deus pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto nos revela o Deus poderoso que age pela sua palavra. Não depende de pessoas, não depende de mim, de você, mas depende da palavra dele na vida das pessoas. Veja comigo em Jonas capítulo 3, os versos de 3 a 10. Esse texto fala da pregação de Jonas, Jonas 3, de 3 a 10. Acompanhe comigo a projeção desse texto. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Quando a proclamação de Deus, nos versículos 3 e 4, fala que a palavra de Deus foi anunciada com poder. A palavra de Deus foi anunciada com poder. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: a palavra de Deus tem poder na boca de qualquer um, até na sua, até na minha. A palavra de Deus proclamada com autoridade, com poder, tem poder, tem autoridade. Ela penetra juntas e medulas. Quando nós abrimos a boca, quando nós professamos a palavra, ela cumpre aquilo que fez para os seus desígnios e propósitos pela vontade de Deus. Nós precisamos crer nesta verdade. Ainda que Jonas era um profeta medíocre, um profeta desobediente, incompreendido, que não compreendia a mente de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus e proclamou a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. No versículo 5, o povo ouve a pregação, teme a Deus e se arrepende. No versículo 6, a onda de conversão atinge todos os segmentos da sociedade. Todos daquela sociedade foram impactados pela verdade da palavra de Deus. Que coisa extraordinária. E de versículos de 7 a 10, há conversões profundas, que promovem mudança de mente e atitude para com Deus e para com os homens. Eles
tomam atitudes de humilhação, de arrependimento, de confissão diante de Deus. Há um movimento no coração daquela cidade, há um movimento do Espírito de Deus naquela cidade pela proclamação de Jonas, e algo extraordinário acontece naquela cultura. O Evangelho chega, ou a palavra de Deus alcança o coração daquelas pessoas que eram ferozes, que eram idólatras, que serviam a tantos outros deuses e que eram homens muito temíveis. Deus converte o coração dos povos, das famílias daquela cidade. O poder da palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que se revela em Jonas, é o Deus que move o nosso coração e a nossa mente para proclamar a palavra de Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, veja o que está acontecendo hoje pela manhã. A palavra de Deus sendo proclamada simplesmente, proclamada com todas as letras. Falar do Evangelho de Jesus Cristo, não falar de igreja, não falar de doutrinas, de denominações, mas falar da simplicidade, do poder do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Isto faz milagres acontecerem diante dos nossos olhos. O Espírito Santo aplica essas verdades profundas no coração do pecador, e ele se converte, ele se derrama, ele se volta contra si para Deus, porque o Evangelho de Deus, conforme diz Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, meus irmãos, a igreja precisa crer nesse Deus que tem poder na proclamação da sua palavra. Nós precisamos mostrar a nossa fé, a nossa autoridade bíblica na proclamação do Evangelho de Deus pela palavra de Deus. Deixarmos de fazer outras coisas que talvez sejam secundárias ou desnecessárias, ou até atrapalham a proclamação do Evangelho, e fazermos aquilo para o qual Deus enviou Jonas a fazer, e da qual ele queria se desincumbir-se, mas Deus tirou ele de lá, colocou aqui e diz: fala esse povo. E ao falar, milagres aconteceram. Eu fico pensando, meu irmão, talvez haja na sua mente um pensamento acerca do seu cônjuge que ainda não converteu. Você fala: não, ele jamais vai se converter, jamais vai conhecer o Evangelho, jamais vai quebrar esse coração duro. Você talvez não tenha esse poder, acredito que não tenha. Não há poder humano que possa transformar um coração humano, mas eu creio que o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. E nessa manhã eu quero trazer essa esperança ao seu coração, essa alegria que emana da palavra de Deus descrita nesse texto. A um povo impenitente, a um povo cruel, a um povo bárbaro, a palavra proclamada transformou a realidade. Isso pode acontecer na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida dos teus parentes. Creia nesta verdade transformadora da palavra de Deus proclamada com poder na vida das pessoas. Nós temos aqui exemplos na igreja de que cônjuges ficaram orando anos a fio pela conversão do cônjuge. Silentemente orando, fazendo simples, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando do cônjuge, orando, clamando, buscando de Deus um movimento novo do céu na vida. E há conversões. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus é poderosa e o nosso Deus é fiel para cumprir os seus desígnios na vida do seu povo. Então, em primeiro lugar, é isso. É esta verdade absoluta que nós encontramos não apenas em Jonas, de que a palavra de Deus tem poder. Em segundo lugar, nós vemos aqui a mediocridade do pensamento do profeta. Jonas demonstra profunda tristeza ao observar a conversão daqueles bárbaros pagãos. Com isso fica explícito o motivo de sua fuga para Tarsis.
Ele queria evitar que a cidade se convertesse e escapasse do juízo de Deus. Faltava naquele coração uma das marcas mais importantes na vida de uma pessoa piedosa, de um ser cristão piedoso, que era a compaixão. Jonas estava imbuído de um sentimento nacionalista, ele estava apegado à sua salvação, ele estava apegado a essa exclusividade do povo de Israel como povo de Deus. E ele queria fugir da responsabilidade da proclamação, de ser bênção para as nações, de proclamar o nome poderoso de Deus para outras nações. Na mente e no coração de Jonas não havia condições e lugar de conversão para aquela gente. Na mente de Jonas, aquele povo merecia o inferno, aquele povo não merecia ser convertido. No coração daquele profeta, esse povo jamais poderia conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Veja que mediocridade no coração de um profeta. Jonas não é apenas uma pessoa, ele representa um país, ele representa uma nação, ele representa o povo de Deus, que perdeu de vista a perspectiva de ser bênção, de olhar com compaixão, de olhar com misericórdia, de olhar com atenção, de olhar e ver o que Deus pode fazer, o que Deus há de fazer, o que Deus faria nas circunstâncias daquele povo. Jonas representa cada um de nós, que olha a sua relação de pessoalidade com Deus, a sua relação familiar com Deus, a sua relação como povo de Deus apenas com alegria de exclusividade, de pertencimento ao povo de Deus, e não com responsabilidade proclamadora do Evangelho. Essa mediocridade que às vezes invade a nossa mente, que às vezes perpassa pelo coração e nos paralisa e nos tira a capacidade de proclamar o Evangelho, de avançar pelo Evangelho, de obedecer simplesmente a palavra de Deus, de ser bênção, de proclamar o Evangelho. Porque muitas vezes nos falta aquilo que sobra no caráter de Deus, que é a sua compassividade. Jonas revela a mediocridade do povo de Deus. Jonas é um alerta contra a nossa falta de amor, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de um olhar de cumplicidade, de um olhar de misericórdia para com aquele que está cego, aquele que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, aquele que não consegue ver com os olhos espirituais o amor insondável de Deus em Cristo Jesus. Nessa manhã eu preciso trazer a sua atenção, meu irmão. Aquele vizinho que é muito difícil de convivência, aquele vizinho que mora em cima de você, que mora embaixo de você, que mora ao seu lado, talvez seja uma pessoa insuportável aos seus olhos, uma pessoa detestável ao seu coração, uma pessoa que desafia a sua fé. Eu quero dizer para você que ele é um campo missionário para você, é um campo missionário, é o desafio para você proclamar o Evangelho para esse vizinho, aquele amigo seu do ambiente de trabalho, que não é amigo, é seu inimigo, é seu concorrente, que te faz tropeço, que te traz prejuízo, que te causa problemas, que vive trazendo prejuízos emocionais, desafiando a sua relação com Deus, no seu desejo de ser fiel a Deus. É um campo missionário, não é teu inimigo. É um campo missionário, é a pessoa que Deus colocou para você evangelizar, para você proclamar, para você com a sua vida, com os seus atos, com as suas atitudes, com o seu coração generoso, amoroso, proclamar as verdades eternas de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, nós não devemos, como povo de Deus, ficarmos celebrando apenas as alegrias da salvação, trazer nossos filhos aqui, como é tão agradável ver nossos filhos crescendo nessa ambiência de fé, sermos cercados pela graça de Deus, protegidos pela graça de Deus, mas nós devemos fazer com que esses desdobramentos da ação de Deus na nossa vida, na nossa família, essa graça alcançada, essa graça recebida, esse perdão transbordante em nós, apesar de nós, fazer com que isso alcance as pessoas que para nossos olhos são ímpias, são perversas, são pecadoras, contumaz. A compassividade, a compaixão deve fazer arder o nosso coração para com as pessoas que nos confrontam e que nos trazem prejuízos. É através da proclamação do Evangelho que nós vencemos as nossas dificuldades espirituais e nós nos desarmamos
dos nossos pecados que estão escondidos no nosso coração. Jonas é um alerta para a igreja que é resistente na proclamação do Evangelho, que fica fortemente cerceada, movida, reunindo-se apenas na adoração, que isso é fundamental. É essencial celebrarmos o Deus da nossa vida, glorificarmos o Deus da nossa família, celebrarmos os grandes atos de Deus. Isto é a nossa identidade, mas o que decorre disso é a proclamação, é sairmos daqui, é sairmos de nós, é sairmos para fora e proclamar ao mundo que quem salva é só Jesus. Quero dizer para você que quando você não faz, há um pecado sendo cometido. Quando você não tem essa coragem amorosa, poderosa, de abrir a boca com amor e compaixão, e ver as pessoas que estão perdidas no mundo, não apenas como pecadores, como gente que às vezes está nas garras do diabo, gente infeliz, gente que não quer saber do Evangelho, mas você olhar e saber, ali há uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Ali há pessoas que a graça de Deus está mirando. Ali há famílias que precisam conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Esta graça que me alcançou precisa alcançar aquela família. Sairmos um pouco dessa mediocridade do nosso olhar, abrirmos o nosso coração e vermos o que Deus há de fazer na vida das pessoas, para a glória dEle, para o crescimento do reino de Deus. Jonas é um alerta a nós, quando nós nos escondemos e ficamos guardando para nós estas bênçãos e não compartilhamos. Isso não é novo. Em Lucas capítulo 9, versículos 54 e 56, os discípulos Tiago e João vão dizer, olha, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Veja que coraçãozinho bom tinha Tiago e João, não é? São chamados filhos do trovão. Deus, vamos acabar com essa turma aqui, com essa gente que, coração impenitente. E Jesus disse, não. Vocês não sabem, vocês não compreendem o que eu vim fazer, eu não vim destruir, eu vim salvar. Meus irmãos, nós precisamos compreender a lógica de Deus que se revela nesse livro. Nós precisamos compreender a lógica de Deus na nossa cultura. O que Deus está fazendo na nossa cultura através da igreja. O que Deus quer que nós façamos como povo de Deus nesse tempo. O profeta Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim, assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Há uma advertência de Deus para aquela geração. Cuidem do coração, amem, sintam compaixão, tenham empatia com aqueles que estão caminhando. Quero dizer para você nesta manhã que um coração compassivo faz uma grande diferença no coração do seu adversário. Uma família compassiva promove um discurso eloquente no seu silêncio para um vizinho transtornado. Uma igreja compassiva proclama com alta voz e faz um poderoso impacto no mundo. A compaixão. Esta compaixão. E Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro 3,8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Paulo está escrevendo para uma igreja do primeiro século que está
sofrendo perseguições, ele fala: amem-se, tenham amor entranháveis, misericórdias entranháveis e afetos uns pelos outros. Meus irmãos, a igreja é desafiada a viver nessa profunda experiência que emana da cruz de Cristo e que nós vamos celebrar hoje à mesa do Senhor. A compaixão, a misericórdia, que é fruto da graça de Deus. Finalmente, o Deus revelado em Jonas. Se nós vimos a palavra, o poder da palavra de Deus, e vimos a mediocridade de um profeta, agora nós vamos ver Deus revelado em Jonas. Veja que Jonas está irado pela conversão dos ninivitas. Jonas ora ao Senhor, e parece incrível como uma pessoa repleta de ódio pode orar. É incrível esse texto. Esse texto revela a misericórdia de Deus, não apenas com aquele povo, mas sobretudo no trato com este profeta. A compassividade, o amor de Deus, a paciência de Deus, o olhar compassivo de Deus com aquela geração e com o profeta e com o seu povo. Esse homem ora com raiva. E mais incrível ainda é verificar que mesmo assim, Deus decide responder ao profeta. Em sua oração, Jonas ressalta os atributos que associam a misericórdia de Deus. Veja só, Jonas capítulo 4, de 2 a 4. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande a benignidade, que te arrependes do mal. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é misericordioso e compassivo. Nas palavras de Jonas, ele é bondoso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em misericórdia e ele se arrepende do mal. Em toda a Bíblia dá testemunho constante do amor de Deus, da sua ira, da sua justiça e da sua misericórdia. A revelação bíblica toda apresenta o caráter de Deus, o caráter da pessoa de Deus, os seus atributos, e ela fala do amor, da ira, da justiça e da misericórdia. E aqui, Deus está falando da sua misericórdia com aquele povo. A revelação de Deus faz de si e em sua palavra, faz com que devamos temê-lo, honrá-lo, como ele é, na grandiosidade do teu ser. Deixa-me falar uma coisa para você. Aqui tem uma expressão que não soa bem aos nossos ouvidos, né? Que Jonas fala que Deus se arrepende do mal. Como assim Deus se arrepende do mal? Na verdade, esta expressão ela é antropomórfica. Ela está falando de Deus com olhares, com pensamentos e com sentimentos humanos. E o que Jonas está revelando nessa expressão, quando ele atribui a Deus o arrependimento, ele está dizendo: Deus, eu estou frustrado, eu não te compreendo, e é por isso que eu não quis ir, por isso que eu fugi, por isso que eu não quis ir lá, porque eu sei quem tu és, eu sei do teu amor, eu sei da tua misericórdia, eu sei da tua compaixão, eu sei que o Senhor não ira sempre, eu sei quem és tu, como tu ages, e eu não queria que aquele povo se convertesse. Olha a dureza do coração do profeta. E ele diz que Deus se arrepende do mal, na verdade falando: eu estou frustrado, porque eu não queria que aquele povo se arrependesse. Meus irmãos, é incrível como às vezes esse sentimento paira na mente da igreja. Quando queremos o Deus só para nós, o Deus que nos faça bem, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos proteja, o Deus que nos sustente, o Deus que nos ampara, e ficamos orgulhosos, envaidecidos, e nos tornamos empafiosos, porque somos abençoados, somos ricamente abençoados. Jonas está dizendo da sua miséria, da sua pecaminosidade, desse sentimento mesquinho que habita o coração da igreja, quando ela fica se deliciando
nas verdades profundas da graça de Deus, e não quer obedecer a Deus, e não quer cumprir o seu mandamento, e não quer viver em obediência à palavra de Deus, esta mediocridade faz com que a frustração aconteça. Isaías capítulo 30, versículo 18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. E aí eu preciso fazer uma comparação entre Jonas e Cristo, porque como todos os livros da Bíblia, Jonas também aponta para Cristo. No livro de Jonas, Cristo está evidenciado, talvez de maneira diferente dos demais, mas está. Veja que Jonas e Cristo foram enviados por Deus. Jonas foi enviado aos gentios, Jesus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ambos pregaram o arrependimento. Jonas desobedeceu, Cristo foi fiel até a morte. Jonas foi de peixe, Jesus foi de jumento. Jonas viu a conversão de Nínive, Jesus viu a conversão de todos os povos, de todos os eleitos, de todos aqueles que o Senhor separou para a sua própria exclusividade. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus no seio da terra. Jonas viu o seu trabalho e se entristeceu, Jesus viu e alegrou-se profundamente na sua alma. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, assentou-se à destra de Deus e brevemente julgará vivos e mortos e levará a sua igreja para o seio do pai Abraão. Meus irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e ver o Cristo revelado nas Escrituras. E nessa manhã, quando vamos partilhar a mesa do Senhor, essa mesa revela o que de melhor Deus deu ao seu povo. Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a misericórdia de Deus foi tão alta, tão eloquente, tão expressiva, que enviou o seu próprio Filho. É esta compaixão, é esta misericórdia, que o próprio Deus desceu à terra para resgatar o seu povo para o seio do Deus Pai Abraão. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que esse livro está recheado de milagres, cheio de milagres. Veja que, se você conhece o texto, houve uma tempestade no mar, houve o livramento de Jonas, a sua permanência no ventre do peixe por 3 dias, a conversão em massa dos ninivitas, o crescimento e a morte sobrenatural de uma planta, o vento soprando forte na cabeça do profeta. Mas eu quero dizer para você que, no meu olhar, o maior milagre desse texto é ver o amor compassivo de Deus em lidar com pessoas como Jonas. Esse é o maior milagre. É ver como Deus lida com o seu povo cheio de compaixão, de paciência. Quando Ele lida lá, Ele mexe aqui. Quando Ele mexe aqui, Ele lida lá. E nesta manhã eu preciso dizer para você, você é um missionário comissionado por Jesus a proclamar as verdades eternas. Você que foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você está apto para proclamar as verdades de Deus no mundo que jaz no maligno, na simplicidade, na pureza do Evangelho, tão simplesmente. Não é falar de igreja, não é falar de denominação, não é falar de outras coisas que não seja o poder amoroso de Deus em Jesus Cristo, que Ele salva, Ele perdoa, Ele transforma, porque Ele ama. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral e depois, preparando-nos assim para